No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 20, a partir do verso 19, está contado um episódio da chegada de Jesus entre os discípulos no dia da ressurreição. Todos sabemos que Jesus ressuscitou no domingo pela manhã. Ele estava no jardim onde fora sepultado e veio até as mulheres. As mulheres o viram. As mulheres chegaram em Jerusalém e contaram para os discípulos, e os discípulos ficaram em dúvida se aquilo tinha acontecido ou não. O Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, conta o encontro de Jesus com seus discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Ele usou a típica saudação dos judeus, Shalom. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se o retiverem, são retidos. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Pedimos a tua graça e a tua bênção para dela compartilharmos. Amém. Alguns chamam esse episódio de o Pentecoste joanino, porque é um pouco diferente da narrativa de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que acontece 10 dias depois da ascensão de Jesus. Portanto, alguns bons dias depois desse episódio aqui. Aqui é o domingo da manhã da ressurreição, domingo da ressurreição. Jesus aparece no mesmo cenáculo onde celebrara a ceia com seus discípulos na noite de quinta para sexta, e agora aqui no final da tarde de domingo, ele aparece. No nosso calendário, é tarde de domingo. Para os judeus, de domingo para segunda. A segunda-feira começaria no pôr do sol. E os discípulos se surpreendem com a chegada de Jesus, mas o que eu quero destacar é o fato dele soprar sobre eles e lhes dizer: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Quase 50 dias depois, no Pentecoste, novamente um outro episódio. Desce sobre todos que estão na casa o Espírito Santo. São vistas como que línguas de fogo repartidas, e eles começam a falar em diferentes idiomas que os habitantes de Jerusalém naqueles dias, estrangeiros que estavam por ali, puderam reconhecer. A este episódio das línguas de fogo nós chamamos de Pentecoste. E esse episódio de João, como nós chamaríamos? O que é isso que aconteceu? Quando Jesus aparece diante de apenas 10 dos discípulos. Judas havia morrido, Tomé não estava presente, e apenas 10 estavam ali. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Como nós podemos chamar esse episódio? O que aconteceu com eles? Por que Jesus disse: recebam o Espírito Santo? É porque na nossa crença, nós que somos batistas renovados, nós entendemos que há duas bênçãos distintas. Uma é a bênção da regeneração, é a bênção do novo nascimento. É a experiência de transformação que acontece no nosso homem interior, quando o Espírito de Deus dá vida ao nosso espírito. A isso nós chamamos de novo nascimento, de regeneração. E há uma segunda experiência,
que aconteceu no caso dos discípulos, 50 dias depois, no dia de Pentecoste, quando eles estavam reunidos orando, e o Espírito Santo veio sobre aquela casa, um grande estrondo se ouviu, como que de um trovão. As pessoas correram para o lugar de onde o som se originara, e entrando na casa, viram aqueles homens e mulheres falando em diferentes idiomas, e ficaram admirados. Não são todos galileus? E como eles estão falando estas línguas que são as nossas línguas maternas? E eles entenderam as maravilhas de Deus por meio daquela manifestação do Espírito Santo. Esta é a segunda experiência, nós chamamos de revestimento de poder. Baseado em Atos 1:8, quando Jesus estava subindo ao céu, ele disse: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E então vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então são as duas experiências com o Espírito Santo. Quando Jesus sopra no cenáculo sobre os 10, eles recebem a bênção do novo nascimento. Por que naquele momento? Porque o novo nascimento só é possível depois da ressurreição de Jesus. O novo nascimento só é possível depois que existe um novo homem. Paulo vai trabalhar isso no capítulo 15 da carta aos Coríntios, quando ele fala da ressurreição. Ele fala que o homem natural é nascido do pó da terra, Adão, e todos nós somos filhos deste homem natural. Mas o que é espiritual, ele é espírito vivificante, é Jesus. E Jesus só pode nos doar a sua vida depois que ele recebe, pela ressurreição, esse corpo glorificado. Ou seja, em Adão nós recebemos o corpo natural, e em Cristo nós recebemos a vida do Espírito. Em Adão nós nos assemelhamos ao primeiro homem, que foi vencido pelo pecado. Em Cristo nós nos assemelhamos ao segundo homem, ao homem perfeito, ao varão de Deus, à estatura do varão ideal, do homem ideal. Nós nos assemelhamos a Jesus, porque Jesus ressuscitado não só tem vida, como ele mesmo disse, ele tem a vida em si mesmo, mas ele pode dar a vida a quem ele quiser. E a ele interessou, naquele domingo, entrar no cenáculo, no mesmo lugar onde ele celebrara a ceia com os discípulos, no mesmo lugar onde ele os preparara para o momento difícil da sua morte, como falamos nos últimos domingos. Descrevemos este cenário em que Jesus está preparando os discípulos para a separação, para a tentação, para a hora difícil. Jesus aparece no mesmo lugar para dizer para eles: aqui eu estou, eu ressuscitei, eu estou vivo. Aqui estão minhas mãos, as marcas da cruz. Os homens as fizeram, sou eu. Aqui está o lado ferido, a lança que lhe traspassou o lado. Sou eu, aquele que morreu. Ou na frase do Apocalipse, aquele que esteve morto, mas agora vive. Ele se manifesta ressuscitado e sopra sobre eles o Espírito Santo. Ele tem a vida e ele pode dar a vida. E é isso que eu e você temos hoje. Nós recebemos sobre nós o sopro do Espírito. Paulo vai trabalhar isso muito bem na carta aos Romanos, no capítulo 8. Todo aquele que é nascido de Deus tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, aquele que nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Talvez você diga, mas é o mesmo corpo. Eu habito o mesmo corpo, tenho a mesma história, mas você não é a mesma pessoa. Quem já experimentou a vivificação do Espírito Santo sabe que a gente experimenta uma verdadeira transformação. Quem tem um genuíno encontro com Deus sabe que a gente muda. É bem verdade que não muda tudo e da noite para o dia, mas começa um processo contínuo de transformação e de aperfeiçoamento. O novo nascimento é como um recomeço. E assim como
Biologicamente, nosso corpo se desenvolve, espiritualmente, a vida do Espírito também se desenvolve. É o mesmo processo. Pedro vai dizer que a gente deve deixar de lado o leite próprio das crianças e avançarmos para coisas de quem já é mais crescidinho. Nós fomos amamentados nos primeiros meses. Depois de um tempo, entramos na comida socadinha, a frutinha raspadinha, depois vem a sopinha, depois vem a carninha, e tudo é diminutivo, né, para criança, né? É o franguinho, e chega uma hora que a gente pega a mãozinha, uma bela de uma coxa de frango e lambuza a cara toda. E a gente começa a comer como gente grande. Depois de alguns anos, vem os dentes e a gente começa a comer carne de churrasco. A gente vai crescendo. E chega um dia que a gente come feijoada. Não sem antes passar no McDonald's, né? Toda criança primeiro vai comer no McDonald's, infelizmente. A gente vai crescendo. Se na vida biológica é assim, nós vamos nos alimentando gradativamente de coisas mais consistentes e fortes, na vida espiritual também é assim. A gente vai desenvolvendo a nossa espiritualidade. Então, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, ali começa a experiência das novas criaturas, o novo nascimento. Não dá para a gente dizer tudo o que mudou neles, mas é possível dizer, por exemplo, de Pedro, que algumas horas antes ele era um homem mais acovardado. Negou Jesus 3 vezes. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, passados alguns dias, foi levado ao Sinédrio. E aí foi ameaçado. Se você continuar falando dele, nós vamos fazer com vocês o que fizemos com ele. E ele disse, eu não posso me calar. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu ouvi, e eu não vou obedecer vocês. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou continuar testemunhando. Tornou-se um homem corajoso. É um processo. A vida no Espírito é um processo. Quando Jesus sopra sobre nós o Espírito Santo, começa em nós um processo de mortificação da carne e de fortalecimento do nosso homem espiritual, ou da mulher espiritual que é em você. É a luta da carne com o Espírito. Talvez alguns digam, temos que enfrentar esse conflito. Que bom que você tem o conflito. Porque aqueles que estão no pecado nem conflito têm. Estão dominados pela carne. Mas aqueles que têm o Espírito vão ter esse conflito. Ora, a sua mente se inclinará para fazer aquilo que não é exatamente a vontade de Deus. Mas lá dentro dele, o Espírito Santo vai falar com o seu espírito e vai resistir a esses desejos pecaminosos e vai te chamar ao conserto, vai te chamar à justiça e vai apelar para que você se santifique. Esse conflito é normal na vida de qualquer cristão. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Carta de Paulo aos Gálatas. A vida no Espírito vai ser sempre um convite à santidade. A vida no Espírito vai ser um apelo à justiça. Vai ser um chamado à verdade. A vida no Espírito é um convite à paz. É interessante que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Algumas pessoas pensam que a vida no Espírito tem a ver com poder. Antes de manifestar-se o poder do Espírito Santo, é importante que nós tenhamos primeiro a vida do Espírito Santo. E quando o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, vai listar o fruto do Espírito, o resultado da vida no Espírito, o primeiro atributo, a primeira palavra que lhe vem à mente é: o fruto do Espírito é amor. A gente aprende a amar quando nos tornamos espirituais. Quem é espiritual, ama.
Tem hora que a gente se equivoca pensando o que é ser espiritual. Ser espiritual é andar com a Bíblia embaixo do braço o tempo todo, é ler a Bíblia todo dia, o dia todo. Ser espiritual é estar ajoelhado o tempo todo orando. Ser espiritual é só ouvir música evangélica, de preferência aqueles hinos mais clássicos, mais antigos, que segundo os antigos sempre são músicas melhores do que as atuais. Ser espiritual é o quê? Fechar-se ao mundo exterior, não ver televisão, não ler jornal, alienar-se, isso é ser espiritual? Ser espiritual é amar. Ser espiritual é amar. Quem é nascido de Deus, ama. Se você não ama, você não conhece a Deus e você não nasceu de Deus. Quando João escreve a sua primeira carta, ele coloca o amor como um atributo natural daqueles que são filhos de Deus, porque Deus é amor, e todo aquele que é nascido de Deus ama. Então a espiritualidade que não se manifesta em amor não é espiritualidade genuína. Espiritualidade que se manifesta em juízo, em condenação, em desprezo, em arrogância, em prepotência, soberba, essa não é a verdadeira espiritualidade. Daquela que lava as mãos, porque eu já falei do Evangelho para você, agora você se vira. É o inferno que te espera. Isso não é espiritualidade. E na hora Deus, Senhor, tu viste, eu fiz a minha parte, agora esse ímpio aí entrego a Satanás. Amor. Deus é amor. A espiritualidade genuína vai se expressar por meio de um amor genuíno. E o amor vai se tornar concreto, real, na convivência com as pessoas. Na capacidade de perdoar, na capacidade de suportar, na capacidade de compreender, na capacidade de sofrer. O amor tudo crê, o amor tudo espera. O verdadeiro amor vai se manifestar nos relacionamentos pessoais. A gente vai aprender a lidar com gente, lidar com paciência, lidar com carinho, lidar com atenção, se importar verdadeiramente com quem está perto da gente. Porque o fruto do Espírito é amor. Então, se temos o Espírito de Cristo, vamos aprender a amar. O fruto do Espírito também é alegria. Alguém que é cheio do Espírito Santo vai tornar-se uma pessoa mais alegre. Sabe aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades, problemas, e você pergunta, você está rindo de quê? Como é que você pode rir numa situação como essa? Aí o cara ainda responde, é melhor rir do que chorar. Ainda sai com um versículo bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. Em tudo dai graças. Sede pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Enfim, alegria. A alegria do Senhor é nossa força. A gente consegue superar as dificuldades com a alegria que vem do Senhor. Porque nós não temos necessidade de nos sentirmos felizes o tempo todo. A gente não tem necessidade de se sentir feliz o tempo todo. O que é esse estado de felicidade que as pessoas buscam? Satisfação, alegria, contentamento, está tudo certo, está tudo bem, nada me incomoda. Ser feliz é isso, é sucesso, é conseguir tudo o que se almeja, seja lá o que for. Nós não precisamos nos sentir felizes o tempo todo. Mas nós podemos ser alegres. Eu sei que tem pessoas que não sabem diferenciar alegria de felicidade, não é? Eu diria que felicidade é um estado. E alegria é uma condição de alma. É uma forma como você se comporta. É uma maneira como você vê a vida. Como Paulo escreveu aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegre-se em Deus.
Nós nos alegramos em Deus e Deus se alegra na gente. A gente aprende a cantar quando está feliz, a orar quando está triste, e dali a pouco a gente começa orando, orando e orando, e à medida que você vai orando, a tristeza vai indo embora, e uma consolação do Espírito Santo vai ocupando o seu coração, e você que não estava conseguindo cantar porque estava triste, daqui a pouco está cantando. Mas você não estava orando por causa da tristeza? Então, orei enquanto estava triste. Depois de orar, a tristeza foi embora. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente reencontra a alegria. Hoje eu posso estar triste, mas a alegria é o meu estilo de vida. Amanhã vou estar alegre de novo, porque eu sei em quem tenho crido. E assim a gente vai tendo uma vida no Espírito que nos permite estar a maior parte do tempo alegres, bem-humorados, encarando a vida de uma forma positiva. Porque nós sabemos a quem servimos, sabemos de quem somos filhos, sabemos quem é nosso Senhor. O fruto do Espírito também se manifesta em paz, amor, alegria e paz. Somos filhos da paz, vivemos em paz, construímos a paz, somos semeadores da paz. A violência não é nosso estilo de vida, seja ela física ou verbal. Nós não somos homens e mulheres afeitos à violência. Nós somos pacíficos e pacificadores, porque o nosso Senhor foi chamado de Príncipe da Paz. Ah, mas o Deus Pai, lá no Antigo Testamento, é chamado de Senhor dos Exércitos. Sim, mas Jesus disse que viria para anunciar paz. Paz aos que estão perto, paz aos que estão longe. Nosso negócio é o negócio da paz. Nós não vendemos armas, nós transformamos as nossas armas em arados. Nós transformamos espadas em arados e foices. O ferro que possuímos, nós fundimos, desmanchando armas para transformá-los em instrumentos agrícolas. Naquela época, o ferro era muito raro. Então, quando alguém ia para a guerra, era preciso transformar arados em espadas. Mas quando acabava a guerra, e cada um tinha que voltar para cultivar os seus campos, espadas não servem para a plantação. E aí, mais uma vez, eles iam para as forjas e derretiam as suas espadas e transformavam em arados. E assim eles alternavam tempos de guerra e tempos de paz. Um dia com arado, outro dia com a espada. Como é que nós vivemos? Nós somos da paz. Nós não forjamos espadas. Nós não forjamos lanças. O nosso escudo é o escudo da fé. Deus é a nossa proteção. O Senhor é nosso sol e escudo. O Senhor é nosso socorro. É o Senhor quem nos protege. Somos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se Deus quiser nos livrar, nos livra. Se não quiser nos livrar, não nos livra. Mas nós somos do Senhor. Porque a nossa vida está escondida em Deus e nós somos criaturas do dia, nós somos gente guiada pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito vai ter como fruto, como resultado da sua vida, amor, alegria e paz. Quando Jesus soprou sobre os seus discípulos a vida do Espírito, Ele estava infundindo neles amor, porque queria que eles se amassem. Ordenou que eles amassem uns aos outros. E a vida no Espírito que nos dá a capacidade de amar. Jesus queria que eles vivessem em paz. Deixa-vos a minha paz vos dou. Ora, então, o Espírito trouxe paz para eles. Jesus havia dito, vocês agora estão tristes,
Na quinta-feira ele falou isso com eles: vocês estão tristes, porque eu estou dizendo que eu vou partir, mas depois vocês ficarão alegres, e esta alegria que vocês terão, ninguém poderá tirá-la de vocês. Então, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito, a alegria entrou neles, porque Jesus está vivo, Jesus está ressurreto, Jesus está de volta. Que alegria maior que essa? Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Nós temos o céu por nossa pátria. Nós temos uma mesa posta na glória. Nós temos casa própria lá em cima, porque nós entesouramos lá e não aqui. Nós aprendemos que somos cidadãos dos céus, porque somos do Espírito. Nós não podemos, irmãos, nos deixar iludir pelas obras da carne. As obras da carne são distrações que nos afastam da vida espiritual. E as obras da carne muitas vezes embaçam a nossa visão da vida no Espírito. As paixões momentâneas da carne, os prazeres da luxúria, desta sensualidade exacerbada e desenfreada que se construiu hoje em dia, esta sociedade permissiva, isso afasta a vida do Espírito. Mas também a ilusão das riquezas, a fascinação, o brilho das coisas deste mundo, que dão a impressão que valem a pena. Ser rico e poderoso na terra são as ilusões deste mundo. Quantas vezes a gente sonha com estas coisas? Somos humanos. E depois de um tempo a gente percebe, é correr atrás do vento. O dinheiro é uma ilusão assim. Quanto mais você corre atrás dele, parece que mais ele corre de você. Quando você pensa que você juntou, vem um vendaval e espalha. Assim é este mundo. São ilusões. As confusões das intrigas, da mentira, da ira, da inveja, do ciúme, essas picuinhas nos relacionamentos que infernizam as casas, sejam nas redes sociais, sejam nos relacionamentos pessoais, isso mata a vida do Espírito. Porque a obra do Espírito, o fruto do Espírito, tanto faz ser obra, ser fruto, não faz muita diferença. Paulo faz essas trocas, tem hora que chama de obra, tem hora que chama de fruto. Se existe amor, alegria e paz, longanimidade, bondade, fidelidade na vida do Espírito, as obras da carne vêm exatamente para roubar a paz, para quebrar os relacionamentos, para exaurir a paciência, para promover o desânimo, para promover a discórdia. Nós que somos guiados pelo Espírito não podemos abrir brecha para estas coisas. Não podemos facilitar. Esse conflito está dentro de nós. A carne, de vez em quando, tenta nos dominar. Mas Jesus já soprou sobre nós a vida no Espírito. É mais ou menos aquilo que Deus disse para Caim, lá na história do Éden. Teu desejo é contra ti, cabe a você dominá-lo. Ou seja, isso que você está pensando a fazer é uma grande besteira. Mas cabe a você dominar. Cabe a você fazer a coisa certa. E Caim matou Abel. Infelizmente. Nós vivemos, de vez em quando, dilemas parecidos. Tentações internas que tentam nos afastar de Deus. Nós temos que lutar contra elas, porque nós somos nascidos do Espírito. E se você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, agora tudo tem que ser diferente. Quem nasceu do Espírito é filho de Deus, e quem é filho de Deus se enche do Espírito. As duas frases
se completam, são verdadeiras. Quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito de Deus. Mas se você se permitir ser guiado por Ele, Ele vai conduzir sua vida. O nível da sua espiritualidade tem a ver com a maneira como você quer viver. Alguns elementos são importantes. Eu, com o passar dos anos, aprendi que os crentes dão sempre a mesma receita para todos os problemas. Há muitos anos atrás eu percebi que você vai lá e conversa com o pastor, conta para ele o seu problema, seja qual for o seu problema, ele vai te dar uma receita mais ou menos assim: o irmão precisa orar mais. O irmão precisa ler a Bíblia. O irmão precisa vir aos cultos. Então a nossa receita é sempre Bíblia, oração e mais culto. Depois de algum tempo eu fui percebendo que quando você apresenta a mesma receita para todos os problemas, é melhor você se perguntar se é tão simples assim. E os pastores mais antigos vão de concordar comigo que era assim que a gente fazia. Hoje eu gostaria de desafiar você a pensar um pouco melhor sobre isso. Se há alguma coisa que não está bem na sua vida espiritual, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa estar em comunhão com seus irmãos. Isso é muito bom. Mas sabe por quê? Você precisa orar para estar face a face com Deus. Você precisa ter tempo com Deus, para ouvir Deus falar com você e para que você também tenha a oportunidade de falar sinceramente com Deus. Orar não é ficar falando as mesmas coisas. Orar é conversar, e conversar com autenticidade, com verdade. Então não é uma questão de quanto tempo você ora, mas é a questão de como você ora. Como você fala com Deus. Tem gente que fica muito tempo de joelho dizendo: Senhor, abençoa, 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 e não ora, porque não fala de si e não abre o coração para Deus. Então talvez você deva pensar um pouco mais no nível da sua oração. Em relação a ler a Bíblia, é bom, mas a Bíblia não é um livro fácil de se entender. E eu vou ser honesto com vocês. Boa parte das pessoas lê a Bíblia e não entende o que lê. Não foi só o eunuco, lá da África, que disse para Filipe: se ninguém me explicar, eu não entendo. Então eu recomendo a você que gaste mais tempo com quem conhece Bíblia. Em vez de ficar em sua casa lendo a Bíblia, reúna-se com seus irmãos e compartilhe as Escrituras. A gente precisa sentar em roda mais vezes para falar sobre Bíblia. A gente fala demais de futebol e pouco das coisas que importam. A gente precisa se encontrar em mais espaços onde a Bíblia é tratada como um livro que alimenta a nossa alma. E quanto a culto, é sempre bom estarmos juntos com os irmãos, mas não é só o culto de domingo à noite, é cultuarmos a Deus em casa, cultuarmos a Deus em pequenos grupos, cultuarmos a Deus no trabalho. Enfim, a nossa vida deve ser um culto. Essa receita seria mais eficiente se nós orássemos com mais profundidade, transformássemos a nossa vida em um culto e a palavra de Deus fosse um assunto que a gente ocupasse com mais qualidade e em todos os momentos que for possível. Porque nessas três coisas há algo importante. Você conhecer melhor a Deus, você conhecer melhor a Jesus e você conhecer melhor a si mesmo. Você vai conhecer a Deus quando você orar mais. Você vai conhecer a Jesus quando você andar mais com os discípulos de Jesus. E você vai conhecer a si mesmo quando você se confrontar corretamente com a palavra de Deus. Quando você aprender a ler a Bíblia, como a gente diz, contra você. Aí você vai conhecer-se a si mesmo. A vida espiritual tem que ser mais profunda. Mais profunda.
Se você conhecer mais a si mesmo, se você conhecer mais a Jesus e conhecer mais a Deus, você será um crente melhor. Menos carne e mais espírito. Mais sopro, mais movimento, mais vida. Você vai descobrir como Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, de amor, de justiça, de paz e de verdade. Queria orar com você. Senhor, nós recebemos o sopro do Espírito. Nós nascemos de novo. Mas queremos crescer. Queremos crescer. Queremos ter maturidade espiritual. Queremos desenvolver uma fé que seja significativa. Queremos desenvolver um amor que realmente transforme o mundo ao nosso redor e nos transforme a nós mesmos interiormente. Queremos sentir a paz, a alegria que vem do Senhor. Desenvolvermos, Senhor, virtudes como domínio próprio, perseverança, paciência. Desenvolvermos as disciplinas espirituais, Senhor, da humildade. Sermos aptos a um quebrantamento genuíno. Nós queremos nos tornar crentes guiados pelo Espírito Santo, Senhor. Já há muito tempo a carne nos dominou. E agora queremos ser guiados pelo Espírito. Tira de nós, Senhor, aquilo que impede o fluir do Teu Espírito. Mas há coisas que somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que tirar as escamas dos olhos. Somos nós que temos que tirar as impurezas que estão nos fazendo sofrer. Somos nós que temos que nos arrepender dos nossos pecados. Somos nós, Senhor, que temos que decidir fazer a justiça. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos mostre quem nós somos. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine para que, vendo o que somos, vendo a nossa natureza, Senhor, renascida, a nossa natureza do Espírito com todo o seu potencial, possamos viver uma vida que Te glorifique, Senhor, abandonando as futilidades deste mundo, deixando para lá a ira, o ciúme, deixando para lá a maledicência, a inveja, deixando de lado, Senhor, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a nossa prepotência, a nossa autossuficiência, abandonando o nosso egoísmo, Senhor, e nos rendendo ao Teu Espírito Santo que nos chama ao amor, à justiça, à verdade, à compreensão, à mansidão. Que nos convertamos a Cristo, Senhor, e que como corpo de Cristo sejamos uma igreja que reflete a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores crentes, nascidos do Espírito, para a glória de Deus. Amém.